Olha só, Jean Faísca é um cara apaixonado por bola, apaixonado por futebol e principalmente apaixonado pelo Vasco. Se você falar assim, Jean, você é um maluco por futebol? Não, eu sou um maluco pelo Vasco. E isso desde criança, mesmo morando no interior do Brasil, né? E às vezes eu fico pensando assim que tudo isso que aconteceu em tão pouco tempo só pode ser um presente de Deus, porque com 10 anos, 9 anos, eu ouvi o Flávio Dias no rádio à noite. É que ele começou cedo, JP, não faz essa cara que ele começou cedo. Ele começou com 19, 20 anos, a gente tem 10 anos de diferença. E eu pegava o rádio e tem um detalhe. A Globo era 1220, a Cultura, que era uma rádio da minha cidade, 1250, e a Tupi, 1280. Então eu fazia um malabarismo com o rádio para encaixar ali a frequência, para poder escutar o giro esportivo, panorama esportivo e poder ouvir as notícias do Vasco que a gente tanto, né, gostava e amava. E assim, jogo ao vivo do Vasco não tinha todo final de semana. 1 por mês, 2. O pay-per-view é 95, 96 para cá. Então assim, eu lembro que os meus super-heróis eram no imaginário, eram no mundo do rádio, não era ao vivo. Eu hoje, por exemplo, eu converso com o Bismarck, eu tô do lado do Bismarck e fico pensando, meu Deus, esse cara não existia, esse cara era fruto do meu imaginário. E não só eu, né? Todo mundo que vive no interior do país tem isso. E desde muito cedo, um jogador frustrado. Tentei jogar aí, fui até juvenil, júnior, depois parei. Aí fiz faculdade de jornalismo, entrei um bom tempo depois para trabalhar na área. Na verdade, no jornalismo eu estou há 10, 11 anos só. Comecei cobrindo aí, comentando jogos do Joinville. Eu estava na Série B, Série A. Aliás, o Joinville subiu, desceu. Mas mesmo sendo de Joinville, quero bem do Joinville, gosto muito do Joinville. Mas se jogar Joinville e Vasco, eu sou Vasco. Agora, por que disso? Não sei. No coração a gente não manda, né? Não manda? Enfim, sou Vasco. Basicamente, tentando encurtar, esse é o Jean fora do jogo. Eu ia perguntar exatamente disso, porque assim, você é um cara do interior, você é um cara de Joinville, e você meio que respondeu a minha pergunta. Eu ia perguntar, pô, você falou de ser Vasco, mas assim, por quê? Sua família era Vasco? Veio de pai, veio de irmão, veio de primo? De onde é que veio essa fascinação pelo Vasco? É só pelo rádio mesmo? Não. Vamos lá. Meu avô, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, na década de 50. E o meu avô veio servir o exército no Rio de Janeiro, porque eles escolhiam os maiores, né? E o meu avô saiu de Joinville para vir servir o exército brasileiro no Rio de Janeiro. E chegou aqui no Rio de Janeiro, JP, o meu avô tinha algumas habilidades com basquete. Ele já jogava lá em Joinville. E eu não sei bem direito a história porque eu não conheci meu avô, eu só conheci o meu pai, obviamente. E o meu avô foi jogar basquete no Vasco. Andou fazendo 2, 3 jogos, porque se destacou nos jogos do Exército. Então o pessoal do Vasco viu. E quando ele voltou para Joinville, ele voltou com camisa do Vasco, algumas coisas do Vasco Bandeirinha. E a minha família... Só que assim, a cultura de torcer para clubes cariocas em Santa Catarina é absurda. É um negócio assim... Por exemplo, você já deve ter escutado falar das capitanias que tem lá em Santa Catarina. Galera de Brusque. De Brusque, Joinville tem capitania, Blumenau tem capitania, tem a capitania do Vale. Fora as torcidas organizadas que tem, igual Joinville tem a Vascoville, daí tem o pessoal lá de Laguna, tem o pessoal de Itapema. Até vou pedir desculpa aqui se eu não vou esquecer de alguém, mas é muita gente que torce pro Vasco, muita. Então tem essa cultura. E lá, na década de 80, 90, 70, tinha uma cultura que era a seguinte: você torcia pro time da cidade e torcia para um time de fora. Então, assim, muita gente até torcia para um time do Rio e um time de São Paulo e o time da sua cidade, sabe? Enfim, isso foi mudando agora com o tempo. A maioria já procura ter raiz só com o local, mas tem muita gente ainda que escolhe o time de fora. Então foi muito... Até o meu apelido. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!